E o tema da mensagem hoje é: quando a dúvida grita mais alto que a fé, mas Jesus ainda vem ao meu encontro. Amém. Teve 3 crentes que pegou, vou ler de novo. Quando a dúvida grita mais alto que a fé, mas Jesus ainda vem ao meu encontro. Glória a Deus. E nós vamos falar de um rapazinho muito conhecido na Bíblia, Tomé. E quantos de nós somos Tomé? João 20, 24 ao 29 diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, se eu não puser o dedo no lugar dos pregos e não puser a mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. 8 dias depois, uma eternidade, estavam os discípulos outra vez reunidos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ele logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Que paulada já de início, né? Quantos aqui de nós já não duvidaram de Deus? Vamos ser honestos. Quantos de nós aqui já não duvidamos? Quantos de nós já não choramos sozinhos, escondidos, perguntando: Senhor, se tu me amas, por que isso aconteceu comigo? O irmão está... Amém aí atrás? Amém. Glória a Deus, viu? Se comuniquem com ele, povo, vê se está bem mesmo. É para ver se o pregador está ligado, entendeu? Eu, durante esses últimos 9 meses, orei muitas vezes perguntando: o que eu fiz de errado? Se você me ama do jeito que você me ama, você me escolheu, você me reconheceu pastor, você me deu esse dom, por que eu estou passando por isso? Quantos de nós já passamos por desertos e lutas e questionamos: Senhor, por que você está deixando isso acontecer? E eu vou falar por mim, vou falar pela pastora Nayara, nossa casa. A gente, por um período muito longo, e às vezes a gente continua não entendendo, não vamos aqui ser hipócrita e mentiroso não, mas a gente muitas vezes se ajoelhou e chorou com uma única pergunta: por que disso? Você faz eu pregar sobre filho amado, você me escolheu, você me tirou lá da minha vida empresarial, onde eu tinha tudo, podia estar em qualquer lugar. Você transformou um empresário num pastor para isso. Então, querido, o que eu quero dizer para você, o que Deus fala ao nosso coração: não é feio você ter dúvidas, não é feio você ter medo, não é feio você não entender, e nem feio você duvidar. Muitos de nós carregamos vergonha de admitir as nossas dúvidas, mas a verdade é que todos nós já fomos Tomé em algum momento. Mas eu não estou vendo nada, eu só acredito se eu ver. Pastor, mas como que eu vou fazer? Olha lá, não tem nada, os meus olhos não me mostram nada. Eu tenho orado e nada acontece, eu tenho orado e nada muda. Quantas vezes nós já fomos Tomé?
Quantas vezes as pessoas vinham com testemunho, Deus fez, Deus apareceu, Deus falou comigo. Você fala, só acredito se for comigo, só acredito se eu ver, só acredito se eu só acredito se acontecer comigo, porque eu estou orando faz muito tempo e nada está acontecendo. Quantas vezes somos Tomé? Já confiamos, mas nos frustramos. Já oramos e o milagre não veio. Nós estamos aí orando quanto? Quase 100 dias agora. Cadê o milagre? Cadê? Então não ache que você está sozinho nessa. Não ache que é só você que se frustrou, que é só você que orou e não aconteceu. A gente prega nesse altar sobre ressurreição. Você já escutou muitas vezes sobre a ressurreição. Mas por dentro, parece que ainda continua algo morto. Talvez você escuta sobre o que aconteceu na cruz, mas você olha para dentro do seu coração e você não vê essa ressurreição. Você vê áreas da sua vida onde estão mortas, enterradas, e você não acredita que Ele pode ressuscitar ao terceiro dia. Eu só acredito vendo, pastor. Eu só acredito quando acontecer. Só que esse texto, quando Deus falou comigo sobre esse texto, Ele falou, Tiago, meu querido, eu tenho uma boa notícia para você, porque eu já duvidei muito, eu já tive muito medo. E Deus falou comigo, você leu o texto, Jesus não rejeitou Tomé por causa da sua dúvida. Jesus não rejeitou. Foi justamente no lugar da ferida, do vazio, da incredulidade, que ele teve o encontro mais transformador da sua vida. A sua vida pode ser o endereço aonde Jesus escolhe, a sua dúvida, pode ser o endereço aonde Jesus escolhe se revelar de forma mais real. Mas se você olhar para Tomé, para a história dele, João 11:16 diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Corajoso, disposto a morrer com Jesus. Talvez você não acredita, mas você está disposto a qualquer coisa. Você está pronto. João 14:5 diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Sincero, não escondia suas perguntas, ele tinha dúvida, ele falava. Talvez você tenha um coração sincero. João 20:25, os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, se eu não puser o dedo no lugar dos pregos e não puser a mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Extremamente realista, queria sentir, queria tocar, queria enxergar. Por isso que eu digo, nós somos muito parecidos com Tomé. E aí, o que Deus falou no meu coração: Tiago, Deus não rejeita quem é sincero. Mesmo quando o que a gente está carregando é dúvidas e feridas. Mesmo quando a gente está questionando. Ele prefere, preste atenção, você precisa gravar isso no seu coração. Ele prefere um coração honesto que diz: Senhor, eu não entendo, do que uma boca religiosa que finge uma fé que não existe. Eu vou ler de novo isso para você. Se quiser escrever no bloco de notas, mas eu quero que você leia isso sempre. Deus prefere um coração honesto que diz: Senhor, eu não entendo, eu estou com medo, do que uma boca religiosa que finge uma fé que não existe. Tem tanta gente que parece crente, né? Tem tanta gente que vem para o culto, tu fala: meu, esse aí é posicionado, esse aí é top.
cuidado com as aparências. Porque tem muita gente que, como defesa para os seus medos, anseios e dúvidas, ele bota uma capa, uma armadura de algo que ele não é. Você não é incrédulo, talvez só esteja ferido demais para acreditar outra vez. Talvez você colocou expectativa na liderança de um outro lugar. Talvez você colocou expectativa em homens e mulheres, em amigos, ou até na esposa ou no esposo. Você colocou sua esperança, expectativa em um colega de trabalho, em alguém que te machucou, te traiu, te enganou. Talvez você carregue essa ferida de tal forma que a partir de hoje, eu escuto, infelizmente, eu não confio mais em mulher, eu não confio mais em homem. Talvez essa ferida está te fazendo você se isolar. Talvez Deus já te trouxe outras oportunidades, mas você está igual Tomé. Ou o próprio Deus vem aqui, ou eu não faço. Eu falei hoje de manhã, pastora, tem uns irmãos da igreja que estão tendo uns pesadelos. A irmã Adriele, a outra irmã não está, está aí a esposa? Está lá, a outra irmã também. E estava o pastor Cristiano, os três combinaram o pesadelo. Hoje de manhã nós já, agora está aqui a terceira. Faltava ela, está aqui a outra. Essa foi a primeira, tá? Foi a primeira, essa foi a segunda. E vem o abençoado do pastor para validar tudo. Vocês vão orar por mim. E aí, eu falei, quando eu escutei dela, escutei do abençoado cabeludo aqui. Eu falei, Deus vai ter que descer e falar comigo, porque aqui não volta, aqui não bota o pé, já teve oportunidade, eu não vou deixar. Aí eu escrevi essa mensagem, Deus falou assim para mim, ai que bonitinho, tu acha que é do teu jeito? A gente precisa parar de ser arrogante, a gente precisa entender o que é evangelho. Evangelho é cura, é perdão, é oportunidade. Evangelho é não colocar expectativa nas pessoas, que elas sejam como você. Tem pessoas que vão falhar, vão errar, mas você precisa estender a mão para que elas sejam curadas e tratadas. Isso para mim é muito difícil, porque eu sou um cara que eu não negocio princípios. E às vezes Deus trabalha em mim de tal forma, Ele diz assim, não é sobre o que você quer, o que você acha, pastor Tiago, é sobre o que é o evangelho, é sobre o que é a minha palavra. E eu até usei uma brincadeira com o nosso irmão Jonas ali, né? Que o irmão Jonas estava no meio do mar, no seu barquinho, pescando. E aí veio um vento, virou o barco. E aí o irmão Jonas começa a se bater na água. E aí vem um barco de pesca para ajudar o irmão Jonas se batendo. O irmão Jonas, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar. E aí de repente passa um navio cargueiro, joga uma corda, vem. O Jonas fala, não, deixa que Deus vai me ajudar. O Jonas afunda e morre. O Jonas chega no céu. De manhã ele fez a mesma coisa. De manhã ele fez a mesma coisa. Viu? Estou profetizando no céu, pelo menos para ti, irmão. E aí, chega no céu, Jonas brabo, grandão. Já chega com os anjos e fala, que é isso? Cadê o Deus? Quero falar com ele. Chega na frente do trono e fala, vem cá. Pô, eu servia na igreja, me transformei, entreguei meu coração, me batizei, e tu não foi lá me salvar. Aí Deus vai olhar para os olhinhos dele, vai dizer, o animal, eu mandei 2 barcos para te salvar, miserável. Esse é o nosso problema. A nossa arrogância não deixa a gente encontrar os sinais. A gente acha que o próprio Deus vai sair do trono e vai descer por causa dos seus lindos olhos azuis, e vai lá e vai dizer, sai da água, Joninhas. Irmão, e o que é mais lindo, eu estou falando para vocês e estou apanhando dentro de mim. Então você está entendendo que Deus está querendo falar conosco hoje? José é bom, né? Tomé, podemos falar de José também, se vocês quiserem. Tomé é alguém que enfrentou muitas coisas,
Ele enfrentou traumas, isolamento, ceticismo. Como assim, pastor? Trauma. Você imagina, Tomé viu Jesus morrer. Ele viu a morte de Jesus. Ele presenciou. Você imagina o tamanho do trauma. Talvez você viu algo morrendo na sua frente. Às vezes é um casamento, é um sonho, é um emprego. Às vezes é uma pessoa que você viu indo, e aquilo não consegue mais você superar, faz você ficar preso em traumas. E aí você agora não acredita em mais nada. Você só consegue dizer, eu não vou conseguir, não tem jeito, não vai dar. Se ele não vir, eu não vou fazer, eu não vou me mexer, eu não entrego mais o meu coração. Isso gerou o quê? Isolamento. O que o texto diz? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí ele foi encontrar os amiguinhos. E onde estava Tomé? Tomé não estava. Tomé, por causa do trauma, se isolou. Ele fugiu, ele se escondeu. Ele ficou escondido num ceticismo interno. Se eu não vir, eu não vou crer. Ele disse que Jesus, mas não vou acreditar. Quando os discípulos chegam para ele e falam, ei, nós vimos o mestre, ele voltou. Ele fala, besteira isso aí. Eu não acredito em vocês. Eu só acredito se eu mesmo ver. Eu só acredito se eu tocar. Então você precisa entender que a dor não tratada gera isolamento. Se você não superar os teus traumas, se você não superar, pastor, mas é difícil para mim, eu sei, por isso que nós somos uma família igreja. Nós estamos aqui para cuidar de você, para tratar você, para estar com você, para estender a mão. Aqui não tem julgamento, aqui não tem nada. Só que não dá para você ficar preso em traumas, em sentimentos, se isolar. Ai, pastor, mas eu vou no culto, e daí, irmãos? E daí, vim no culto muda o quê? Se quando você bota o pé lá fora, você se isola em sentimentos, em dores, em lembranças, em o que fizeram para mim, o que eu vi, o que eu passei. Então, dor não tratada gera isolamento. A frustração não resolvida vira incredulidade. Às vezes você tinha certeza que era de Deus. Pastor, no meu coração eu tinha certeza, Tiago, era Deus me mandando para Balneário Camboriú. Tá rindo de nervoso, né? Pastor, tudo deu certo, o cara me deu uma sala, o cara me deu uma oportunidade, o cara me deu o bid dele para mim. Tiago, será que foi Deus, Tiago? Não, pastor, certeza. E aí de repente a gente percebe que aquilo que a gente botou como uma verdade absoluta nossa, está no meu coração, se torna uma frustração. E aí eu paro de acreditar. Aí eu me isolo. Aí eu digo, para mim não dá mais. Eu não vou mais me meter com isso. Me deixa aqui quietinho. Então cuida, porque existem frustrações que nós mesmos plantamos. Existem frustrações que não é Jesus te mandando para o deserto, falando, passa um tempo aí que eu preciso te preparar. O que nós escutamos essa semana? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deserto é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Quem acha que é ruim, levanta a mão. Quem acha que é bom o deserto, levanta a mão. É que essa pergunta não devia ser respondida se é bom ou se é ruim, porque isso está condicionado em quem te enviou para lá. O deserto só é ruim quando você vai por conta própria, querido. Quando as tuas decisões, quando as tuas escolhas, quando a tua certeza absoluta que é aquilo que Deus quer para mim. Quando você busca sinais em Deus para validar aquilo que você quer, e não verdadeiramente o que os céus decidiram sobre a sua vida. Mas a história de Tomé vem para acalmar o nosso coração. A história de Tomé nos mostra que Jesus não julga, Jesus não critica. A dúvida não confrontada se transforma em uma
incredulidade crônica, eu coloquei. Por quê? A dor, isolamento, frustração, incredulidade, isso gera dúvida no seu coração. Isso gera dúvida em tudo, porque o que acontece? Tudo de bom que vem, tu acha que é besteira. Eu não vou de novo me entregar porque vai dar ruim. Eu não vou dar esse passo aqui, parece que é um asfalto bom, mas é um buraco. Eu lembro, já aconteceu comigo, já fizeram isso, já fui enganado, já fui traído, já perdi, já arrancaram das minhas mãos. Ixi, eu já perdi um marido, eu já perdi uma esposa, eu não vou entregar meu coração de novo. Então a dúvida vai fazer com que os sinais... Vamos falar de José. Olha, Deus me deu uma... Só para não ficar feio aqui que eu falei José. O texto diz que José, o pai enviou para ele encontrar os irmãos no meio do pasto, enquanto os irmãos movimentavam as ovelhas. E o texto diz que José se perdeu no meio do pasto. E, de repente, do nada, um homem aparece. O texto não diz o nome, não dá característica, só diz que um homem encontra José e diz: o que que tu busca, o que que tu procura, querido? Ah, eu estou em busca dos meus irmãos. Ah, os seus irmãos, eu vi eles foram para lá. O texto não fala mais nada daquele homem. José não chamou ele para a casa dele, José não chamou ele para caminhar com ele. O homem veio, deu a direção e saiu. Pegou? Às vezes Deus colocará pessoas no seu caminho apenas para te dar a direção. Não é para você ficar trazendo para a sua vida não, querido. Fique atento aos sinais. Só que nem tudo que Deus usa para te dar o caminho é algo que você tem que trazer para a sua realidade, para o seu tempo. Aquele homem, o texto não dá nome, o texto não fala de novo. O texto só diz que ele dá o caminho e José vai. Não diz nem se o homem fica, nem que vai, simplesmente não fala, porque nitidamente é Deus dizendo em forma de anjo: José, tu está perdido, querido, é para lá. Às vezes Deus já botou tanto anjo na sua vida falando: ei, é para lá. Só que você fala: ih, isso é coisa isso é da carne. Não é não. Para lá nada a ver. Para lá não faz sentido para mim. O que faz sentido para mim é para cá. É isso que eu sei fazer, é isso que eu fiz a vida toda. Os caminhos do Senhor são completamente diferentes dos nossos. Os meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos. Assim como o céu e a terra, os meus pensamentos, os meus sonhos são mais altos, maiores e melhores do que os vossos. Então não acha que o caminho que Deus vai te dar é o que você quer, o que você deseja, querido. Deus não é fada madrinha. Eu sempre brincava quando eu pregava, que eu viajava, eu falava: tem gente que acha que Deus é igual aquele gênio azulzinho, Aladim. Não, Aladim não é o gênio. É? O gênio da lâmpada de Aladim. O nome do gênio qual era? Ninguém lembra. Não, Aladim era o príncipe. Era gênio, pronto, gênio. Quem eu quero ficar inventando nome? José, vamos dar o nome de José. Hoje eu estou com José no espírito. Tem algum José aqui? Vou orar por ti, José. Você viu que está saindo José aqui. Mas é bênção, não se preocupa. Se Deus mostra, Deus quer quebrar. Então o gênio José, a gente acha que Deus é aquele gênio que eu esfrego a lâmpada, ele sai e você tem direito a 3 desejos. Aí Deus diz: não. Deus não me ama, Deus não me responde. Ou às vezes tu fala assim: Deus, eu queria ali para a direita. Aí Deus responde para ti. Ele usa profeta, ele usa sonho, ele mesmo fala. Meu Deus, o diabo está me atacando. Não, mas isso não é nessa igreja, isso é outras igrejas que acontece isso. Com a gente não. Por quê? Porque tudo que nos contraria é o diabo. Porque tudo que aos nossos olhos é ruim é o diabo. Eu brinco que tem coisas que nem o diabo merece acusação, querido. É tu mesmo, é tua decisão. É a tua carne, é o teu desejo, é o teu querer. É aquilo que deveria ter morrido e não morreu ainda. Aquilo que Deus já tentou sepultar e você insiste em manter vivo. Deus já disse, Deus já tentou, Deus já puxou, mas tu com a força do teu braço faz permanecer.
Muitos de nós já tivemos um lugar de Tomé. Oramos e não sentimos nada. Cantamos e parecia apenas palavras. Não conseguíamos acreditar. Ouvimos sobre ressurreição, mas dentro de nós tudo ainda parecia morto. A frustração não tratada é o terreno fértil aonde a dúvida floresce. Se você não tratar as suas dores, se você não tratar as suas frustrações, o diabo verdadeiramente vai plantar algo que vai florescer. E esse algo vai te isolar, vai te paralisar, vai te fazer parar de acreditar. Quando a gente lê o texto, o encontro de Jesus com Tomé, Jesus voltou ao 8º dia só por causa dele. Se você ler no original, você vai ver que Jesus volta por Tomé, porque ele já tinha aparecido para os outros. E o que é mais interessante que Deus está falando conosco? Deus conhece a linguagem de cada um de nós, e Deus tem falado muito sobre linguagem comigo, com a pastora Nayara, que nós precisamos entender a linguagem das ovelhas que Deus tem enviado para nós, que nós precisamos entender a linguagem para acessar o coração de cada um de vocês. É muito difícil, como pastor dessa igreja, conseguir acessar a todos ao mesmo tempo. Mas não tem a ver sobre dificuldade, tem a ver quando eu disse sim, Senhor, eis-me aqui. E eu sei que eu preciso ser moldado e transformado em muitas áreas da minha vida. Então, Jesus me ensinou muito com esse texto, porque ele fala exatamente a linguagem de Tomé, a linguagem da dor dele. Jesus chega para ele e fala o quê? Toca aqui. Ele sabia exatamente o que Tomé precisava. E o que Jesus está falando para você hoje é: eu vim por causa de você. O que você tem me pedido hoje, eu estou aqui. Você quer tocar, você quer ver, você quer sentir, eu estou aqui. Entenda, Jesus não tem medo das suas feridas. Na verdade, Ele entra nessas feridas. Ele chega quando há feridas. E a verdade é que Jesus, se você parar, que Tomé era um discípulo, andava com Jesus, ele viu milagre, ele viu coisas sobrenaturais, ele aprendeu, ele foi ensinado por Jesus. E aqui eu aprendi também muito, porque às vezes na condição de pastor, eu me sinto no direito de te repreender ou te cobrar algo, só porque talvez eu já te atendi, eu já te ensinei, eu já te direcionei, e mesmo assim você não fez e você ainda está na dúvida. E aí vem Jesus e dá na minha cara, porque ele poderia ter repreendido, mas ele apenas preferiu se revelar, ele só preferiu estar disponível. Então isso serve para cada um de nós. Às vezes você está cobrando pessoas, você está repreendendo pessoas, você está agindo de tal forma que a única coisa que a pessoa precisa é a sua presença, e não é ser repreendido. 8 dias de silêncio, isso foi o que Tomé viveu. Eu imagino que isso pareceu uma eternidade para Tomé, porque para os outros foi bem mais rápido, mas a paralisia, o isolamento, fez que esse tempo se esticasse. Só que eu não acho que Jesus se atrasou. Jesus veio no tempo certo, ele veio no Kairos de Deus. Então, o silêncio de Deus não é rejeição ou ausência, é preparação para um encontro extraordinário. Às vezes a gente acha que o silêncio de Deus é abandono, é rejeição. Nem Deus me aguenta mais, pastor. Nem Deus tem paciência comigo mais, pastor. Eu não me aguento. Fala, pastora Nayara. Tem dia que a pastora Nayara diz: nem eu estou me aguentando hoje. Mas eu te aguentar, meu amor. Talvez eu fuja uns 8 dias, mas é o tempo do ciclo, gente. Os 8 dias a gente foge e volta depois. Voltei, me faço presente. É brincadeira, mas é sério.
a gente espera que toda vez que a gente peça algo, a gente tem que ter uma resposta imediata. A gente quer determinar o tempo e a forma que Deus nos responde. Jesus não se apresenta apenas aos fortes, Ele se revela justamente aos feridos. E é isso que a gente precisa entender, porque a gente fica vestindo uma armadura de fortão. Tem gente que precisa entender que o que é espiritual eu resolvo joelho no chão e oração, mas tem coisa que é saúde, tem coisa que você precisa de ajuda, você precisa de um profissional para entender, para achar onde está a ferida. Mas tem gente que, pastor, esse negócio de psiquiatra, psicólogo, terapeuta, isso é coisa do demônio. Nunca ninguém escutou isso, né? Eu não vou nesses negócios, não preciso disso, eu tenho Deus. Vai se converter. Não é feio você dizer, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo, está difícil, Senhor. Eu fiquei internado de 1 a 4 anos no hospital, mais de 6 cirurgias, todos os diagnósticos contrários possíveis. Toda vez que meu pai me entregava na mão do médico, o médico dizia, olha, já se despediu, chamou a família, porque ele não vai sair dessa. Minha mãe está aqui, pode me desmentir. E aí? E se a minha mãe e meu pai tivessem acreditado nas palavras do médico e tivessem desistido? Entenda, os médicos são ferramentas, os remédios são ferramentas, os tratamentos são ferramentas. Para de ser religioso achando que você vai resolver tudo na oração. Tem coisa que a oração já chegou em Deus, Ele está dizendo, agora eu estou esperando tu se movimentar, agora eu estou esperando você, ó. Ou senão, para que tem médico, para que tem terapeuta, para que tem psiquiatra, para que tem psicólogo? Se não é para a gente usar o nosso benefício. Então não é feio. Jesus disse lá na casa de Mateus, quando questionaram ele, Ele não veio para os fortes, Ele veio para os fracos, Ele não veio para os curados, Ele veio para os doentes. Então para de querer ficar parecendo ser uma coisa que você não é. Ai, mas o que vão pensar de mim, pastor? Pô, sou crente velho, estou dentro da igreja faz tempo, nasci dentro da igreja. Às vezes tu tem pouca idade, mas está dentro da igreja e diz que nasceu. Aí é feio pedir ajuda, é feio mandar uma mensagem para o pastor e falar, pastor, vamos tomar um café, pastor. Ou para a pastora Nayara, vamos tomar um café, pastora Nayara. Abrir seu coração e dizer, pastor, eu não consigo, não tem mais jeito. Eu não consigo ver uma chance nisso, não vai dar certo. Quantos vêm falar isso para nós? A gente fala, você nunca mais vai falar isso. Que isso aí é exatamente o que o diabo quer que você pense. Então hoje o que Jesus está dizendo, independente da situação, independente de como você se encontra, Ele não te julga. Hoje Ele se mostra para você, Ele se mostra disponível. Em João 20, 28, eu entendo ter a maior declaração de fé do Novo Testamento. Isso é uma visão minha, tá? Não vai depois dizer, o pastor disse uma heresia, não tem nada a ver. Se para ti não tem nada a ver, tá bom, mas para mim tem. E se você ler com os olhos que eu leio, como diz a pastora Marisa, inclusive ela vai estar conosco mês que vem de novo, amém? Só que eu não vou contar o dia. A dúvida, a rendição. Então a maior declaração do Antigo Testamento para o Novo Testamento do pastor Tiago é, Senhor meu, Deus meu. Alguém que tinha dúvida isolado, se rende e reconhece a autoridade de quem é o Senhor. Senhor meu. Vai ler isso depois no grego, no hebraico, para você entender o sentido disso. Entenda que essa declaração saiu da boca do discípulo mais marcado pela dúvida. O que mais duvidou de Deus foi o que se rendeu de verdade. A ferida de Tomé se transformou no altar do Senhor. Às vezes Deus está falando para ti, a dor do seu coração eu quero transformar no meu altar.
aquilo que você carrega, aqueles traumas, aquelas dúvidas, aquilo que você diz, já deu errado, pastor, uma vez, vai acontecer. Deus está dizendo hoje, chega, eu não quero saber, eu não vou te julgar, não interessa, eu estou me colocando na tua presença, eu estou me apresentando para você. Talvez para você pode ser mais de 8 dias, 8 semanas, 8 meses, mas hoje é o tempo de Deus, hoje é o Kairos de Deus na sua vida. O mesmo lugar da sua dor pode se tornar o lugar da sua maior adoração. Sua dúvida não é o fim da sua história, é o ponto de partida para uma revelação ainda maior. Entenda, Jesus não explicou nada a Tomé. Ele não chegou dizendo, Tomé, foi por causa disso, daquilo. Não. Para de querer que Deus se justifique contigo, querido. Para de ficar pedindo, mas por que isso na minha vida? Por quê? Jesus não explicou nada para ele. Ele apenas se mostrou. Ele apenas esteve presente para ele. E é o que Jesus está fazendo hoje conosco. Felizes os que não viram e creram, como a gente acabou de ler. A fé verdadeira não depende de sinais. Tem gente, irmãos, que para tomar uma decisão, para saber se foi Deus que guiou, tem tão pouca intimidade que fica pedindo 200 sinal, faz 200 provas com Deus, e aí Deus, você fala, Deus, eu quero que essa xícara caia. Eu não quero, Deus, é brincadeira. Tadinho do José, não. É só uma analogia. Não é nem para chegar no céu, tá? Aí a xícara cai. Mas agora, essa mesma xícara tem que se grudar tudo de volta e voltar para a mesa. Aí Deus vai lá e alguém vem à noite, monta e põe, não, isso aqui está quebrado, vou arrumar, põe em cima da mesa. Aí o caboclo chega, agora eu quero que isso encha de água. De repente transborda a água. Ele, agora faz virar vinho. Você está rindo, irmão? Cuidado que você está rindo de você mesmo. Sabe por que você pede tanto sinal para Deus? Porque você já não tem mais certeza na voz dele. Sabe por que você insiste que Deus tem que falar, e de vez em quando eu estou mal, pastor? Ai, sabe daquela bad? Não, mas isso não é aqui na igreja, eu escutei isso em outras igrejas, quando eu viajava. Ai, às vezes me bate uma insegurança. Às vezes eu preciso que Deus se mostre para mim. É porque você não tem certeza de quem está falando contigo. É porque você está perdendo a intimidade. Porque os traumas, as dores, os medos e inseguranças estão te isolando da presença de Deus. Porque você está gastando o teu tempo de forma errada. É por isso que você insiste em toda hora querer sinal, propósito. E aí também tem aqueles que tentam coisas para validar a sua vontade. Tem pessoas que Deus dá os sinais. Caiu porque passou um caminhão pesado, mexeu lá e caiu. Isso aí de madrugada o Jô saiu de casa e veio aqui, colou e botou no lugar. Por quê? Porque está contrariando o que está no coração. Porque está dizendo, não é o que você quer, é o que eu quero. Não é esse o caminho, é aquele. E aí a gente fica encontrando um monte de desculpa e resposta para validar os milagres e o sobrenatural de Deus. Eu já escutei cada irmão falando, não, pastor, mas isso aí foi coincidência. Eu olho e falo, o quê? Coincidência? Eu vou contar um testemunho para vocês, tem bastante gente na igreja nova, para você entender que quando Deus quer, Ele fala. Eu estava fazendo um propósito há uns... lá da tua esmalteria lá que o rapaz falou comigo, Jenny, quanto tempo faz? Uns 3 anos? Isso, né? Eu estava fazendo um propósito com Deus, eu, nem Nayara, ninguém sabia. E qual era o propósito? Eu precisava tomar algumas decisões.
era ministeriais, da empresa e tal, e eu estava com muito medo da questão financeira. Eu estava com muito medo de tomar essa decisão. E aí eu comecei uma oração comigo, todo dia, com Deus. Falei, Deus, eu vou orar por 7 dias com isso. Fala comigo, me dá um sinalzinho, né? Alguma coisinha. Nem pedi para quebrar nada. Deixei ele escolher a forma. Aí um dia eu fui lá na Jenny. Ela trabalhava num cowork lá em, sei lá que bairro que é aquele, Costa e Silva. E aí cheguei lá com a Jenny, fiz a unha com a Jenny, com as meninas e tal. Aí estava indo embora. Quando eu estou indo embora assim, de frente para a saída, um pouquinho do lado tinha uma portinha, no fundo de uma salinha. Quando eu estou passando, tem um rapaz lá dentro. Quando o rapaz me viu, parece que ele viu um fantasma. Ele virou e falou assim, pastor Tiago, nem pastor eu era. Aí eu parei, voltei, olhei. Falei, ô amigo, tudo bem? Paz, como você está? Pastor, eu preciso falar com você. Falei, vai me pedir alguma coisa. E nisso a Jenny já está dentro da sala lá, olhando, o que esse cara está chamando o pastor? Estava chamando o Tiago. Aí eu entrei na salinha dele, falei, fala amigão, tudo bem? Pastor, eu preciso falar com você, pastor. Eu estou há alguns dias, pastor, que Deus tem me colocado você na internet, eu nem conheço você. Aparecia você na internet, eu vi você em sonho e tal, e aí você aparece aqui na minha frente, e Deus colocou no meu coração, eu preciso fazer uma oferta na sua vida. Aí eu olhei para ele e falei, uma oferta? Ele uma oferta. Eu falei, tá bom. Qual que é o teu CPF? Ele perguntou para mim, pro Pix. Aí eu falei, ele estava nervoso, ele não conseguia digitar, ele pegou e me deu o celular, falou, digitei para mim. E eu digitei. Ele fez uma oferta de R$50. E daí quando você faz a transferência, aparece o saldo na conta. Ficou negativo R$50. E aí quando aquele menino fez aquilo, Deus falou no meu ouvido, tá vendo? Se você se manter com o seu coração, se você for obediente ao meu chamado, eu levanto quem não te conhece, nem condição tem para cuidar de você e da sua casa. Você está entendendo, querido? Esteja com o coração preparado. Busque o Senhor de todo jeito, porque Ele tem multiformas de falar contigo. Só que Jesus conhece você mais do que você mesmo. Ele vai te acessar na linguagem que Ele precisa te acessar. Só que você precisa permitir. O verdadeiro milagre não é ver para crer, é crer mesmo sem ver. A fé é forjada no silêncio, lapidada no deserto e provada nas lágrimas. Eu vou falar de novo isso. A fé é forjada no silêncio, lapidada no deserto e provada nas lágrimas. O que sustenta você não é o que você sente, mas é o que você sabe. Jesus é o Senhor, Jesus é o caminho, Jesus é tudo na nossa vida. É isso que vai te sustentar, não é o que você sente ou o que você quer, querido. Continue orando, mesmo quando não sentir nada, não pare de orar. Continue servindo, mesmo sem o retorno que você acha que você deveria ter. Continue crendo, mesmo que não tenha evidências, mesmo que o milagre ainda não aconteceu. Continue crendo.